Olá, eu sou a professora Sinira, professora de História do 6º ano, tá? Bem-vindo ao 6º ano, essa nova fase de vocês no ensino fundamental. E agora nós vamos iniciar a nossa aula baseada no conteúdo que está lá disponível na plataforma Palma Homeschool. Então, primeiro que nós vamos entender o que é história, o que estuda a história, onde que ela surgiu. A história, 6º ano, ela é uma ciência. E como ciência, ela tem como objeto de estudo os acontecimentos passados. Esses acontecimentos passados, eles influenciam o nosso presente, né? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Alguém pode perguntar, mas o que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Gente, a Segunda Guerra Mundial, ela influenciou na história do Brasil. Mesmo tendo o palco de acontecimento dessa guerra ter sido lá na Europa, o Brasil ele foi influenciado por essa guerra. Muitas pessoas fugiram da guerra e vieram para o Brasil. Famílias que hoje moram, que nós muitas vezes conhecemos, são famílias que vieram para cá fugindo da guerra. Então, de uma certa forma, ou por mais ou por menos, esse acontecimento histórico ele nos influenciou. Então, um acontecimento passado que influencia agora o presente, tá? E é isso que a palavra que história, que é a ciência histórica, né? Então, pessoal, a história é uma palavra de origem grega, tá? De histor, e o significado é sábio. Então, aquele que sabe, aquele que tem conhecimento, que pesquisou, né? Que investigou, que fez um estudo a respeito de algo. Então, o que vocês vão estudar em história é como ciência. Não é o eu acho ou eu penso. É uma ciência que, para esse conhecimento estar disponível para vocês nos livros didáticos, ele é levado muito a sério, ele é muito bem estudado, ele é analisado profundamente para estar aqui, né? Então, não é algo inventado. Então, 6º ano, a história, ela surge lá na Grécia, né? E o primeiro, digamos assim, historiador é o Herodoto. Herodoto, ele é considerado o pai da história, ou seja, foi o primeiro a escrever algo lá na antiguidade sobre os acontecimentos, né, do povo, da sociedade que ele vivia. Mas o primeiro a escrever de forma sistematizada, né, mais crítica, ou seja, mais próximo do que um historiador tem que escrever hoje, tá? O Tucídides, também lá, tá? Ele narrou uma guerra, tá? E quando ele narra os acontecimentos dessa guerra, ele narra de uma forma, digamos assim, imparcial. Ele tenta mostrar os dois lados dessa disputa, dessa guerra. Então, quando ele faz essa narrativa, a intenção dele era mostrar do ponto de vista histórico aquele acontecimento, aquela guerra, tá? Então, seu trabalho foi a respeito da Guerra do Peloponeso, conflito entre duas cidades, cidade de Atenas e cidade de Esparta, lá na Grécia. Agora vamos para uma parte importante, que é a divisão da história. 6º ano, vocês aqui no ensino fundamental, do 6º ao 9º, vocês vão estudar todas essas histórias aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é a divisão da história da humanidade em períodos menores para facilitar o entendimento. Essa divisão, ela é uma divisão conforme a sociedade europeia vê o mundo, tá? Nós aqui adotamos essa maneira de ver conforme os europeus, porque nós fomos colonizados pelos europeus. Enfim, estamos aqui falando uma língua, né, de origem europeia, nossa cultura é muito influenciada pelos europeus, nosso modo de pensar, e assim na história nós acabamos por adotar a forma que eles também usam, certo? Então, essa história, ela é dividida nessas partes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, a primeira
é chamada de pré-história, ou seja, pré é o que vem antes da história. Então, a história mesmo, eles consideram essas outras 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, que é a Idade Antiga, ou Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que essa aqui é a que nós estamos, Idade Contemporânea. Essa pré-história seria o antes da história. Mas, de qualquer forma, então, tem essas 5 divisões, incluindo a pré-história. Para facilitar nosso entendimento, nós vamos desenhar uma linha do tempo para nós analisarmos, né, esses acontecimentos, essa divisão da história com esses acontecimentos. Então, aqui nós temos nossa linha do tempo. Aqui nós temos os dias atuais, tá? No final dessa seta, ou no final dessa linha, com essa seta. Então, nós estamos nos dias atuais, nós estamos no ano de 2021, que é século XX, certo? Aqui no início, nós temos o início da história da humanidade. E o início dessa história é o surgimento do ser humano. Então, quando o ser humano surge, inicia-se a história. Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. Que o início da história é o surgimento do ser humano. Tá? Então, o ser humano surge, inicia-se a história. O próximo período aqui, ó, ele se inicia em mais ou menos 4.000 anos. Esse período, então, do surgimento até mais ou menos 4.000 anos é aquele primeiro período lá que nós vimos no nosso material de estudo, que é a pré-história. Tá? Essa pré-história é o período mais primitivo da história da humanidade. Então, é aquele período em que o ser humano vive, muitos viviam em caverna, eram nômades, viviam da caça e da pesca. Vocês vão estudar isso daqui a próximos conteúdos, mais profundamente a pré-história, tá? Então, eles, no início, não dominavam a agricultura, não criavam animais, ou seja, eles tinham que caçar, tinham que coletar frutas e raízes. Posteriormente, dentro da própria pré-história, eles passam a dominar as técnicas de domesticação de animais, começam a desenvolver a agricultura, e aí, posteriormente, também eles passam a dominar a fundição dos metais, né, chamada Idade dos Metais. Então, essa pré-história aqui, ela se divide em Paleolítico, que é o período mais antigo, onde o ser humano não dominava a agricultura, o Neolítico. Nesse Neolítico, o ser humano já dominava a agricultura e criava animais, e a Idade dos Metais. Nessa Idade dos Metais, eles já trabalhavam para fundição de ferro, tá? Para fabricação de armas. A gente vai estudar isso mais profundamente. Então, finaliza aqui em mais ou menos 4.000 anos atrás com a invenção da escrita. Então, a partir do momento que o ser humano inventa a escrita, a invenção da escrita, ele sai da pré-história e passa para um novo período da história da humanidade. Esse novo período aqui é chamado de Idade Antiga ou Antiguidade, tá? Idade Antiga. Tem esses dois nomes, Idade Antiga ou Antiguidade. Aqui na Antiguidade, vocês vão estudar no 6º ano também, Antiguidade. São as grandes civilizações da Antiguidade. Vocês vão estudar Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia, Roma, tá? Então, diversas civilizações vocês vão estudar aqui. Conteúdo bastante interessante. Terminando aqui a Idade Antiga, né? Vai acontecer num período, tá? Em 476 depois de Cristo. Nesse ano aqui, 476 depois que
Cristo veio, né, que é o ano 1, ocorreu acontecimento histórico marcante, que foi a queda do Império Romano. Então, quando o Império Romano cai, ou seja, ele deixa de existir, termina a Idade Antiga e inicia um novo período da história. Esse novo período da história se chama Idade Média. A Idade Média, ela dura aproximadamente, 1000 anos, porque ela vai até aqui ao século XV. Ela se inicia aqui no século V, porque 476 é século V, e vai até o século XV, mais precisamente tem um ano, específico para isso, que é 1453. O que ocorreu em 1453? Foi a tomada de Constantinopla. Essa tomada de Constantinopla é uma cidade, Constantinopla. A tomada dessa cidade pelos turcos faz com que termine a Idade Média e inicie um novo período da história, que é chamada Idade Moderna. Na Idade Moderna, ela vai finalizar aqui em 1789, que é século XVIII. E o evento importante que marca o fim da Idade Moderna é a chamada Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa é o que marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que é essa próxima aqui, a última. Essa Idade Contemporânea vai até os dias atuais, Então, temos aqui as divisões da história. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. No 6º ano, vocês vão estudar pré-história, Idade Antiga e Idade Moderna, tá? Esses outros conteúdos aqui já vão ficar para 7º, 8º e 9º. Então, é importante que vocês saibam essa divisão, em que tempo da história nós vamos estudar em cada período. Por enquanto, nós estamos entendendo o que é história, de onde que ela veio, quais são seus objetos de estudo, para a gente iniciar primeiro aqui, o primeiro período da história. Por enquanto, a gente não chegou nem aqui ainda, tá? Então, voltando aqui para o nosso material de estudo, correto? Nós vimos aqui essa divisão, da história da humanidade. E agora nós vamos aqui falar sobre tempo cronológico e tempo histórico. Lembrando que tempo na história é muito importante, tanto que quando você vai estudar a história, se fala muito em séculos, milênio, e algumas datas importantes, como anos. Então, assim, tempo tem que ser bem esclarecido o que é em história. Então, tempo cronológico é aquele tempo que é medido por um relógio cronometrado, Por isso que é o nome cronológico, é um tempo cronometrado. Então, é medido por um relógio, por um calendário, que é dividido em meses, anos, décadas, séculos e assim por diante. Então, esse tempo cronometrado, que a gente sabe quando inicia, quando termina, é o tempo cronológico. É igual quando você estava indo para a escola, você sabia exatamente a hora que você saía, sabia a hora que você ia chegar, Aliás, a hora que você chegava e a hora que você saía. Então, isso é um tempo cronológico, cronometrado ali certinho. E o tempo histórico já é um tempo um pouco diferente. É o tempo da história. Ele é mais longo, ele não tem muita precisão, depende dos fatos históricos, Igual a gente viu aqui essas divisões da história, O que faz com que mude de um período da história para outro? São acontecimentos históricos marcantes e importantes. Então,
tempo histórico é o tempo dos acontecimentos, dos fatos históricos. A contagem, agora o próximo aqui, ó. A contagem do tempo na história. Pessoal, nós vamos fazer uma outra linha do tempo aqui para entendermos um pouco sobre o tempo, como nós vemos o tempo, nós aqui no Brasil e os principais países ocidentais. Então, fazendo aqui uma linha do tempo, né? No nosso calendário, nós temos o ano 1 como o nascimento de Jesus Cristo. Aqui nasceu Cristo, é considerado o ano 1 porque nós adotamos um calendário cristão chamado de calendário gregoriano. E daqui para frente, ele vai continuar, ó, aqui é o ano 1, depois vem o 2, o 3, o 4 e vai até chegar aqui onde nós estamos hoje, em 2021. Significa que tem 2021 anos que Cristo esteve entre nós. Para cá, existe o tempo. Antes de Cristo tinha história, né? Tinha pessoas, tinham civilizações, tinham acontecimentos. Essa cronometragem para cá, nós usamos o AC, A de antes e C de Cristo. Então, tudo que tá para cá, a gente usa isso aqui, ó. AC, tá? Então, 2 anos antes de Cristo, 3, vamos supor que 200 anos antes de Cristo, e assim vai, tá? É assim que nós dividimos o tempo na história de acordo com o nosso calendário cristão. Nós vamos ver que existem outros tipos de calendário, tá? Mas esse é o que nós usamos. Usamos porque fomos colonizados pelos europeus, e os europeus usam esse tipo de calendário, então automaticamente ficou como herança para nós. Aí, nós temos aqui outro assunto dentro do nosso conteúdo, que é sobre a origem desses calendários, né? Nós falamos aí que nós adotamos um calendário cristão, mas existem outros calendários, por exemplo, o calendário chinês, que não segue a contagem do tempo como o nosso. Ele segue outro tipo de contagem do tempo. Aqui nós temos o calendário maia como exemplo também. O calendário maia, ele tem uma dinâmica diferente de ver o tempo. Eles veem o tempo como um círculo. Então, seria o tempo, ele ia retornando sempre de forma, né, circular ao mesmo lugar de onde ele saiu, tá? Temos o calendário islâmico. Esse calendário islâmico, ele não está no ano de 2021, ele está em outro ano. Por quê? Porque ele surgiu depois do calendário cristão, ou seja, em 622. Aqui, ó, 622 foi o ano que esse calendário surgiu. Então, já nós que adotamos o calendário cristão ou gregoriano, já estávamos no ano 622, quando começou o calendário islâmico. Tem o calendário judaico, que é diferente do nosso. Os judeus, eles já estão, ó, há cerca de 6.000 anos. Nós estamos em 2021, estão em 6.000. Por quê? Porque para eles, né, no calendário judeu, o tempo é contado a partir da criação do universo por Deus. É outra maneira de ver, né? E assim por diante. Tá, pessoal? Vamos parar por aqui e deixar esse conteúdo de fontes históricas para a próxima aula, para não ficar cansativo, certo? Abraço.